Olá, eu sou Marcelo Campos e agora nós vamos começar mais um Cidadania. O assunto de hoje é educação e o tema do momento na educação, claro, é a votação da proposta de emenda à Constituição que pode tornar o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, em uma política de Estado permanente. A PEC já chegou ao Senado e deve ser votada no início de agosto. Nós vamos conversar agora com um especialista em educação, o professor Ismael Rocha. Professor, muito obrigado pela sua presença. Uma alegria estar aqui com você, falar de educação, que é um assunto tão importante, tão necessário, sempre, né? Não só nos dias de hoje, mas educação é um tema sempre que tem que estar na pauta. Obrigado pelo convite. Imagino, nós que agradecemos a presença. Então, essa questão do Fundeb se tornar uma política de Estado permanente, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação dessa possibilidade aí, que impactos isso pode ter na educação brasileira, que diferença faz ter um fundo como o Fundeb como uma política permanente do Estado brasileiro? Infelizmente, nós temos no Brasil uma desigualdade social que é muito significativa, né? E essa desigualdade social, ela reflete, né, aquilo que acontece na dinâmica da educação. Nós também temos uma desigualdade no campo educacional que é gritante. Nós não podemos comparar, infelizmente, uma escola numa região mais interiorana, numa região mais carente, e numa cidade grande, numa grande capital e assim por diante. Existe um gap nessas duas estruturas. E o Fundeb, ele chega exatamente para poder minimizar esse impacto, né? Há um número que algum instituto bastante conhecido tem levantado, em que essa desigualdade sem o fundo, ela chega a 10.000%, né? E com o fundo, ela cai para 540%. 540% já é um número absurdo em termos de desigualdade, né? Mas se comparado a 10.000, ela é um número irrisório, é um número muito pequeno. Então, o fundo ele chega exatamente para poder tentar minimizar esse enorme gap que a gente tem, essa enorme distância que a gente tem, e torná-lo permanente, né? Isso dá uma garantia para que as escolas possam construir um projeto mais tranquilo a médio e longo prazo. Eles terão condições de fazer seu investimento, os estados terão condições de definir políticas públicas para suas escolas que, de repente, precisam mais desse tipo de investimento, fazer uma capacitação maior dos professores, ou seja, tudo aquilo que se torna permanente permite com que o processo todo de formação desses professores e da melhoria da estrutura das escolas tenha um ganho muito maior do que aquela questão de imediato, eu preciso resolver, é agora, eu não sei se vai renovar e assim por diante. Então, essa votação se torna muito importante, a gente crê que ela vai ser aprovada para se tornar realmente algo que vai minimizar essa diferença entre as estruturas acadêmicas que a gente tem no Brasil, que também é tão cheio de diferenças e também por isso é tão maravilhoso. O país é muito grande, as realidades são muito diferentes mesmo. É difícil comparar o norte com o sul do país, por exemplo. Cada região dessa é um Brasil diferente, mas é tudo um país só. E daí vem o outro ponto, que é também um dos pontos fundamentais da votação da PEC, que é o aumento da participação da União, né, do governo federal na formação desse fundo. Segundo a proposta que está chegando, né, que já chegou da Câmara dos Deputados, que já está no Senado Federal para votação, o aumento da participação da União em relação ao fundo sairia de 10%, em 6 anos aumentaria esse valor para 23%, um pouco mais do que o dobro. Há uma discussão em relação a esse ponto, né, inclusive por parte do governo, que considera, alguns setores também da educação, consideram que a questão do ensino no Brasil, a questão da educação no Brasil seria mais curricular, mais de gestão do que financeira. É possível melhorar a educação sem uma injeção
de investimento significativa como essa que está sendo proposta? Então, o que a gente percebe é que os números apontam que aquilo que é investido hoje na educação deveria trazer um resultado muito maior do que aquilo que a gente observa, né? Uhum. Então, essa questão de vamos aumentar o fundo ou o valor do fundo para que a gente possa alterar o impacto e esse aumento do valor, né, ele vai diretamente para a mão da escola, do professor e assim por diante. Há, né, no Brasil, infelizmente, uma dificuldade em se construir uma política de Estado na área da educação. Isso é crônico, né? Uhum. Nós que estamos há muito tempo nessa labuta, nessa jornada, a gente consegue perceber quantas alterações são feitas a cada mudança do desenho que cada governo entende da educação. Então, nós não temos uma política de Estado, que possa realmente construir um alinhamento entre todas estas questões. Então, o que acaba acontecendo? Muito deste recurso acaba se perdendo na estrutura e não no fim dela, no fim dele, que seria realmente o impacto no professor e na dinâmica do ensino-aprendizagem do aluno lá na ponta. Então, essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Há um conselho que cuida do fundo, que é responsável por essa gestão do fundo. Nós precisamos dar maior voz para este conselho. Ele é um conselho multipartidário, ele é um conselho que vai desde as pessoas da própria comunidade até governantes, líderes e assim por diante. Então, esse conselho ele precisa ter uma atuação maior. Talvez, e aí isso é uma inferência da minha parte, isso não tenha acontecido porque o fundo não era permanente. O fundo era alguma coisa que tinha sido colocado para poder tentar modificar um cenário imediato. Quando ele passa a ser permanente, também permite com que este conselho possa fazer interferências mais objetivas no direcionamento desse recurso, fazer com que esse recurso possa realmente causar o impacto que seja necessário para uma região, para outra e para outra. Então, a gente começa a entender a necessidade de uma mudança de planejamento nesse processo todo e que este aumento de recurso vai permitir, sim, que a gente consiga isso. Agora, acreditar que simplesmente eu levar só esse aumento de recurso para a ponta vai trazer uma alteração do cenário, eu acho que é muita ingenuidade. Hoje nós temos algo em torno de R$250 a R$260 por mês para cada aluno do ensino fundamental, que é mais ou menos aquilo que o fundo hoje entrega. Se nós pensarmos em números absolutos, não é um valor tão pequeno. Se a gente comparar com países mais desenvolvidos, certamente, mas se a gente comparar o valor da cesta básica e outros aspectos, também a gente vai ver uma diferença muito grande. Mas Sim. Quando a gente olha objetivamente esse valor como valor absoluto, ele não é tão pequeno assim, tão insignificante assim. Mas por que ele não provoca essa mudança? Certamente porque não existe um planejamento na sua aplicação. Os professores são extremamente mal preparados. E eles não são mal preparados porque eles querem ser. Eu ando por esse Brasil, visitando desde as escolas públicas rurais até universidades. Tive a oportunidade de viajar quase o mundo todo também, falando em grandes universidades. E você percebe que a característica do educador ela é a mesma, lá no interior, onde você tem recursos parcos, até uma grande universidade num país mega desenvolvido como os Estados Unidos ou como o Japão. O espírito do educador ele não se altera. Agora, o que se altera é a preparação e a capacitação que é dada a esse educador. Um educador melhor preparado, um educador que tem condições de realmente desenvolver o seu trabalho com um padrão de qualidade melhor, com um planejamento mais estruturado, isso certamente muda a realidade. A gente tem, talvez até seja um tema para a gente conversar daqui a pouco, mas a gente tem
índices de evasão no Brasil altíssimo. Né? Por quê? Porque há uma enorme desmotivação dos estudantes em continuar. Agora, o professor é culpado porque o professor não muda a sua didática? Não. O professor não é culpado porque ele está reproduzindo aquilo que ele aprendeu, dentro dos limites nos quais ele tinha sido inserido. Então, esse recurso, né, é realmente necessário, mas é necessário que a gente entenda esse desenho, né, esse ecossistema como um todo, e não como alguma coisa específica, como alguma coisa voltada exclusivamente para trazer melhoria na estrutura da escola. Sim, é necessário que isso faça, mas esse dinheiro agora, de forma permanente, ele tem que trazer um alinhamento maior, uma alteração no todo o ecossistema. Senão, daqui a 4 anos, nós estaremos aqui conversando e falando dos mesmos problemas. Essa questão de planejamento e, inclusive, de valorização do professor, a valorização do professor, acho que a gente pode fazer uma fala específica sobre isso depois, que é uma questão cultural, inclusive, do meu ponto de vista, pelo menos aqui no nosso país. Mas o senhor falou em política de Estado, e só para esclarecer as pessoas que estão assistindo aqui a nossa entrevista, essa diferença entre política de Estado e política de governo, que é uma questão que as pessoas precisam entender. A política de Estado ela é permanente, não é? Então, a partir do momento em que se aprova, por exemplo, um fundo de financiamento da educação básica, né, e desenvolvimento, manutenção, valorização do professor, na Constituição, como uma política de Estado, não depende da cor do partido que vai entrar, não depende da linha ideológica, não é mais essa a questão. É seguir o que está na Constituição e seguir com os investimentos para dar continuidade. Imagina se a gente fizesse a primeira série, parasse um ano, depois pulasse para a quinta, voltasse para a terceira. Era uma bagunça, ninguém aprendia nada. Então, tem que ter realmente essa continuidade. Agora, tem um aspecto eu entendo, também... só te interrompendo, né? Claro, só para claro. complementar essa sua linha de raciocínio, Por favor, eu entendo que este modelo que está sendo aprovado agora é um modelo que vai permitir com que isso aconteça. Por isso que quando ele foi aprovado na Câmara, sabe, houve uma festa, né? Sabe? Os professores ficaram empolgados, os educadores ficaram empolgados, porque se torna algo que permite com que você faça planejamento a médio e longo prazo. Os ciclos na educação são muito longos. Né? Isso é uma coisa, isso é um aspecto muito importante, porque quando você faz uma alteração no processo da educação, então vamos pensar no ensino fundamental, nos anos iniciais, né? Sabe? O menino entra lá no primeiro ano. Se você faz uma alteração no primeiro ano do fundamental, esta alteração na dinâmica do ensino-aprendizagem que você vai trazer ali, talvez você demore 3 ou 4 anos para ter resultado. Então, são ciclos muito longos, a educação precisa ser observada de uma outra maneira, a partir de um outro ângulo. Né? Nós estamos acostumados muito a ciclos curtos, né? Sabe, eu faço um projeto, dali a 6 meses eu já tenho resultado, eu já consigo medir. Não, a educação é um outro universo. Né? E quando eu tenho, como você mesmo colocou agora, a possibilidade de ter uma política de Estado, é um sonho. Nós estamos hoje vibrando, entendendo que realmente algo novo pode vir aí no horizonte. E torcendo pela aprovação do Senado, né? A gente já deixa aqui o nosso recado enquanto cidadãos aí. Mas eu quero crer que isso vai acontecer sem grandes alterações. Eu acho que vai valer o bom senso, independente de cor de partido, qualquer coisa assim. Nós estamos falando de crianças e adolescentes, nós estamos falando de ganhos financeiros ou de mudanças de processos ideológicos, nós estamos falando da melhoria da qualidade da educação no Brasil. E acho que tenho segurança que os nossos senadores levarão isso em consideração. E é uma discussão bastante amadurecida também, né? Uma discussão que já vem de alguns anos. O Congresso Nacional assumiu a liderança nessa discussão agora, especialmente nesse ano, né? Que é crucial, já que o atual Fundeb ele se encerra em dezembro desse ano e, ao que tudo indica, a continuidade desse financiamento vai permanecer e vai ser aprimorada, é o que realmente nós esperamos.
Tem essa questão distributiva que eu gostaria de colocar, porque isso vem num outro aspecto também, que é relativo à educação. Ah, Quando estava me preparando para fazer essa entrevista, assisti algumas outras entrevistas também, e vi uma questão que é bem interessante, é a questão da solidariedade, né? O fundo, por ser redistributivo, por ter essa preocupação de reduzir desigualdade, ele acaba tendo uma característica bastante solidária no que diz respeito à educação em termos de país. Mas, para que isso aconteça, os municípios que têm maior arrecadação, eles acabam tirando um pouquinho do seu, vai tudo para um fundo e depois isso é redistribuído. Então, o fundo que arrecada, né, o município melhor que arrecada muito, ele vai tirar um pouco da sua arrecadação e vai passar para o município que arrecada pouco ou que não arrecada nada. E isso é objeto, muitas vezes, de resistência política, porque alguns acham que não, minha cidade está arrecadando, eu não tenho obrigação de me preocupar com outros municípios, por que o meu município aqui no meu estado tem que estar preocupado com outro? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre essa característica solidária, da importância dessa solidariedade para a educação de uma forma geral e especialmente para a educação de um país. Isso é importante, esse ponto que você tocou, porque os impactos, né, de uma educação de baixa qualidade, como de uma certa forma, infelizmente, a gente tem no Brasil, os resultados do PISA mostram isso, né? Quer dizer, PISA, nós estamos, a melhor classificação que nós temos no PISA é 57º lugar, me parece que é em matemática, ciências, alguma coisa assim. Quer dizer, então nós temos na nossa frente quase que 60 países, e somos a 8ª, 9ª ou 10ª economia do mundo. Quer dizer, como é que nós, que somos a 10ª economia do mundo, a 8ª, a 11ª, enfim, essa é uma discussão muito aberta. Uma economia forte, né? Uma economia forte. Mínimo, né? Entre os primeiros. Entre os primeiros, né? Nós estamos no primeiro bloco, e temos uma educação tão distante de todos os outros. Então, o olhar, né, essa redistribuição de recursos para que a gente tenha uma estrutura mais homogênea, é permitir com que nós tenhamos um crescimento ainda maior de todos os aspectos relacionados à área de educação e ao ensino. Se nós olharmos, por exemplo, a quantidade de pessoas que saem das suas cidades com baixa formação acadêmica e vem para os grandes centros, e o impacto que isto causa, nós sabemos disso. Sabe? Eu vivo em São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem uma população de baixa renda imensa. Os moradores de rua sobem diariamente. Né? A moradia de baixa qualidade, sabe? É frequente, a gente consegue observar em todas as grandes cidades do Brasil. E por que isso? Por que tem essa migração? Tem essa migração porque as pessoas não encontram no seu espaço, na sua cidade, na sua região, capacidade, elas não têm capacidade para atender as demandas de serviço que estão sendo solicitadas ali. Elas não têm formação. Então, o que acontece? Só resta migrar, não tem outra alternativa. Então, não só no aspecto do desenvolvimento como nação, mas também da sobrevivência política, social das grandes cidades, esse processo precisa ser alterado. E essa mentalidade, talvez, que é voltado para si, numa expectativa de, puxa, eu estou perdendo uma parte daquilo que eu estou arrecadando, que eu poderia investir na minha própria cidade para poder capacitar pessoas de uma cidade que eu nem sei o nome, em que estado fica, em que lugar do país ela está, a gente vai perceber que esta mentalidade é uma mentalidade que traz muitos problemas, e problemas que já estão batendo na nossa porta. Ou seja, por que as pessoas migram? Porque elas não têm trabalho. E por que elas não têm trabalho? Porque elas não têm formação. Porque qualquer grande indústria poderia montar a sua planta, a sua fábrica, em qualquer lugar do Brasil. A gente vê os incentivos que são colocados ali, mas o que acontece? Ela monta uma planta num determinado lugar e o que acaba acontecendo? Ela precisa levar mão de obra para poder suprir aquela demanda e o processo fica muito mais caro.
Se ela claro. encontrasse naquela região mão de obra capacitada para poder fazer o atendimento àquelas demandas que aquela planta exige, ela faria e o custo operacional dela seria muito mais baixo. Então a gente começa a perceber que não é simplesmente eu desviar um recurso daquilo que eu poderia empregar no meu próprio município para outro município. Eu estou falando de um olhar de nação e eu estou falando também de um olhar de sobrevivência das grandes cidades, né? Nós precisamos, às vezes eu escuto o discurso, nós precisamos limitar a migração, nós temos que fixar o homem na terra, no lugar, na sua origem. Para fazer o quê? Eu E que tive. condições que são dadas para isso, né? Como é que você vai fixar uma família sem oferecer educação para os filhos dessa família? Isso é uma coisa inviável, né? É um resultado que vem para a própria sociedade. Para a própria sociedade, o impacto é amplo. Eu tive uma experiência muito interessante no projeto da Universidade Solidária. Foi um projeto lá que a dona Ruth Cardoso, lá atrás, havia construído. Projeto muito interessante. E eu tive a oportunidade de visitar, que foi o Universidade Solidária, foi um projeto que deu sequência ao projeto Rondon, né? Do projeto Rondon a gente migrou para o projeto da Universidade Solidária e quem foi a grande líder foi a dona Ruth Cardoso, uma mulher, nossa, incrível, especial. Minha homenagem para ela sempre, minha reverência a ela sempre. Faço aqui também a minha homenagem. E eu tive a oportunidade de visitar muitos municípios pequenos e pobres no interior do Nordeste, fazendo esse tipo de inserção, levando universitários e trabalhando lá na ponta. E em alguns municípios, dava para se perceber que a quantidade de jovens que até terminavam o ensino médio que não tinham o que fazer. Quer dizer, sabe, você chegava na praça, estava aqueles jovens todos conversando, e a gente chegava para conversar uma cena, e eles diziam, sabe, eu não tenho o que fazer, o que eu vou fazer? É uma cena comum que realmente nos preocupa muito, né? A gente andar muitas vezes em alguns bairros, eu felizmente conheço bastante do Brasil também, e quando eu observo isso me causa sempre uma preocupação muito grande. Por que essas pessoas estão aqui paradas? Porque às vezes a gente tão jovem, podia estar estudando, podia estar trabalhando, né? Podia estar gerando riqueza, está aí muitas vezes dessa situação que nascem, por exemplo, problemas com a violência que também estão diretamente relacionados ao assunto de hoje aqui, que é a educação. Mas, professor, a gente tem mais pouco tempo, dá tempo ainda de fazer uma pergunta. Eu queria falar um pouco agora sobre a questão dos professores. A gente falou isso um pouco mais no começo da entrevista, a importância da valorização dos professores. Está na lei, no nome da lei, né? O final é valorização dos profissionais de educação. Os professores no Brasil, infelizmente, dá para dizer que, na média, são mal remunerados. Isso é claro que impacta no trabalho deles, a questão de motivação, fora o problema de infraestrutura nas escolas. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da valorização do professor, como o senhor vê a nossa sociedade em relação a como nós enxergamos os professores, e agora, na situação em que as crianças estão dentro de casa e que nós, pais, mães, as famílias estão encarregadas de cuidar de parte da educação, a gente está percebendo que educar não é uma tarefa simples. Eu queria que o senhor dedicasse essa última fala aos nossos professores e professoras, que são aí os nossos maestros da educação. Eu venho de uma família de educadores também, né? Meus pais foram professores de escola rural, depois foram para uma pequena cidade, a cidade onde eu nasci. Então, eu cresci numa casa onde meu pai era professor primário e a minha mãe era professora primária, né? Então, eu aprendi a olhar o professor não só como um profissional que vai ganhar o seu dinheiro mensalmente, retorna depois para sua casa e ganhar esse dinheiro honestamente, legitimamente, etc., mas alguém que tem um espaço muito importante na construção de um cidadão, né? O professor, ele não se limita a simplesmente capacitar seus alunos
para que eles saibam mais matemática, ou mais português, ou mais ciência, ou qualquer outra coisa assim. Ele está muito além disso. O conceito que eu tenho de escola, né, qual é a definição de escola que eu tenho? A definição de escola que eu tenho é um espaço no qual, a partir do momento que a criança, o jovem, o adolescente participa, ele consegue enxergar o mundo de uma maneira diferente. Ele consegue influenciar, ele consegue ser um cidadão mais participativo. A escola transforma o olhar de cada uma das pessoas que está ali dentro. E essa transformação passa diretamente pelo papel do professor. O papel do professor hoje, e sempre foi assim, é fundamental para que a gente tenha realmente uma mudança desse ecossistema. Infelizmente, no Brasil, né, a formação dos professores ainda está longe da ideal. Né? Está longe. A gente percebe que os professores estão buscando conhecimento, estão buscando informações, mas ainda isso não tem sido dado, oferecido a eles de uma maneira consistente. E a valorização deles, né? Volto a dizer, a gente caminha aí por esse mundo afora e a gente percebe o papel e a importância que o professor tem nos países que hoje são considerados os países mais desenvolvidos. Países da Ásia, em que eles construíram uma transformação incrível nos últimos 20 anos, e Sim. isso é dado, você vai lá e verifica, né, a quantidade de horas que foi empreendida na capacitação do professor. Né? E quando você fala desse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, os professores viveram também um momento de extrema angústia, porque a grande parte deles, principalmente nas grandes cidades, nas escolas com uma estrutura ainda um pouco melhor, eles foram levados a trabalhar remotamente. Só que eles não tinham a menor ideia como fazer isso. Quer dizer, o professor não aprendeu no curso de pedagogia como se trabalhar, como se dar aula remotamente. Isso não está na base curricular do curso dele. Essa é uma nova realidade que todo o sistema educacional vai ter que se readaptar, né? E os professores também. Esse ponto, assim, a gente poderia falar um pouco mais, eu gostaria muito de levar um pouco mais adiante, pelo menos o assunto dessa nossa última pergunta, mas a gente está chegando no nosso limite de tempo, eu vou pedir desculpas, professor, mas eu preciso fazer o encerramento da nossa entrevista. Eu quero agradecer o seu tempo e agradecer pelas suas palavras aqui, muito esclarecedora a entrevista. Estou à disposição de vocês e torcendo por um ensino melhor, porque assim nós vamos construir uma nação. Estamos juntos, estou na mesma torcida. Obrigado. E obrigado também a você que nos assistiu. Esse programa, essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br. Compartilhamento dessa entrevista é livre, é informação pública. E também está no nosso canal no YouTube. Se você quiser fazer contato com as redes sociais do Senado, converse com a gente, sugira uma pauta, critique o nosso programa também. Estamos abertos. Obrigado e até o próximo Cidadania.